segunda palestra da manhã vai abordar o tratamento da crise álgica. Convidamos a doutora Roberta Oliveira de Paula e Silva, da Fundação Hemominas, para falar sobre o tema. Bem-vinda, doutora Roberta. Estou reforçando 30 minutos para a sua apresentação. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o convite, da comissão organizadora, e depois dizer que eles me deram esse desafio aí de falar sobre o tratamento da crise álgica, mas eu me permiti, na verdade, aumentar um pouquinho o que eu vou falar. Eu me permiti começar falando sobre dor. Porque, primeiro que não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula. Por que falar de dor, Porque, assim, eu atendo ambulatório de doença falciforme, eu sou médica de adultos, E a dor, na verdade, é presente em todas as minhas consultas, diariamente. Ela é presente também em todas as vezes que eu atendo o telefone. Geralmente ela está presente também. Zé Nol já deu aí a contribuição inicial da importância da dor nesses pacientes, Então eu queria que a gente saísse dessa aula entendendo que para a doença falciforme a dor existe, a dor é importante e ela precisa ser olhada. Então, a dor no paciente falciforme abrange todo o curso de vida numa parcela dos pacientes com doença falciforme. A dor inicia geralmente pode iniciar no primeiro ano de vida com os episódios de dactilite, no bebê. 50% dos pacientes têm dor crônica na maioria dos dias. 5% dos pacientes têm de 3 a 10 episódios de dor intensa a cada ano. O que é esse episódio de dor intensa? Internações, em que o paciente sai da sua vida diária, dos seus afazeres, dos seus familiares, modifica todo o impacto mesmo nessa qualidade de vida. Então, assim, é uma morbidade significativa, Essa dor aí está associada algumas vezes a úlceras, a osteonecrose, a priapismo, E o impacto que a gente não pode deixar de olhar da qualidade de vida desse doente. Ele para de ir à escola, ele deixa de ir ao trabalho, as relações familiares são estremecidas, os relacionamentos e até mesmo o lazer. Então, talvez esse seja o slide que todos os médicos do Hemominas me pediram para colocar. Acredite no paciente, a dor é real. Vou contar para vocês assim, eu estava apresentando essa aula para um médico pediatra lá do Hemominas essa semana, e ele me contou que uma criança de 5 anos, quando eu perguntava assim, como é a intensidade da sua dor? Então, parece que tem uma faca penetrando em mim a toda hora. Um menino de 5 anos, Então, assim, vamos lembrar que a gente precisa acreditar no paciente, principalmente quem está na porta de entrada. Parar um pouco com o preconceito, por exemplo, precisa ter uma frequência cardíaca aumentada, ele precisa ter uma pressão alterada. Lembrar que esse paciente tem dor, ele vive com dor, Então, é uma avaliação de dor diferenciada. O manejo de dor na doença falciforme é um desafio clínico. Primeiro porque é uma complexa biologia, como a Patrícia já colocou aqui, associada a uma total falta de evidências, A gente vê que as recomendações, na verdade, não têm evidência nenhuma, são todas baseadas em experiências de especialistas mesmo. Então, nós estamos aprendendo juntos a cada dia, uma vez que não existe uma abordagem única. O que a gente tem de desafio, principalmente, Que a dor é uma manifestação multifacetada, Na doença falciforme, a biologia, por exemplo, ela pode estar presente nessa quantidade de dor, O paciente é SS, ele é SC, ele tem um aplótico que permite ter uma persistência de hemoglobina fetal, é um paciente que tem outras comorbidades juntas, é um paciente de extremos de idade, E tem fatores psíquicos também. Então, qual foi a experiência que esse paciente teve anteriormente com o tratamento da dor? Como que ele foi atendido, quanto tempo ele ficou com dor, o que isso gerou na família, nas perdas sociais, isso tudo também interfere na intensidade da dor. A dor é difícil de mensurar, a gente sabe que existem essas escalas assim, visuais, de quantificativo para adulto, visuais para criança, mas que também não são fáceis de aplicação. É difícil caracterizar, principalmente fazer doença falciforme. Ele fala onde dói tudo, Na maior parte das vezes essa é a resposta que eles nos dão, então é difícil de mensurar, é difícil caracterizar de onde que está. E a gente sabe que existem várias abordagens de tratamento na prática clínica. Nos estudos atuais, quais são as certezas que a gente tem
é que cada vez mais você tem que ter um cuidado individualizado, porque a doença falciforme é um grande grupo de pessoas diferentes. Então, a forma de tratar tem que ser diferente também. Tem que ser individualizado. Tem paciente que responde melhor a uma determinada droga, uma determinada dose. Então, isso tem que ser valorizado. Cada vez mais os cuidados têm que ser interdisciplinares. Não falo só médicos, não, tá? Assim, falo também, né? Que médicos da dor têm que estar junto, neurologistas, psiquiatras, mas eu estou falando também de outras especialidades. A psicologia, o serviço social, a fisioterapia, né? Vou fazer um spoiler aqui, a fisioterapia vai falar também sobre essas intervenções não farmacológicas principalmente, né? Que também estão associadas aí no tratamento do paciente com dor. Então, as intervenções farmacológicas são muito importantes, a gente já sabe disso, mas as não farmacológicas também estão cada vez ganhando espaço. O difícil é tê-las, né? São caras, são pouco disponíveis, né? Esse é um desafio que nós temos. E lembrar, gente, que a decisão tem que ser compartilhada com o paciente. Se ele fala que codeína não funciona para ele, não prescreva codeína, não vai funcionar, né? Escute o paciente, ok? Então, o que eu trouxe de novo, assim, o que a gente tem de novo na doença falciforme, né? Uma parte dos artigos novos, eles abrangem bem a parte do cuidado. O que a gente tem hoje? O cuidado do pronto-socorro, né? O que o cuidado do pronto-socorro nos mostra? Esse pronto-socorro estão ampliando aí para UPAs, né? O tratamento de pronto atendimento do paciente. A gente sabe que lá existe um grande número de pacientes, e pacientes com diversos atendimentos. Então, eu tenho um paciente lá com dor da crise áutica, mas eu tenho um paciente com AVC, um infarto, um paciente com uma dor abdominal, né? Então, o médico que está no atendimento está frente a várias situações diferentes e de gravidades diferentes também. Há uma falta de continuidade do tratamento, né? Pela própria estrutura do serviço, né? O paciente vai lá um dia, o médico que atende não é o mesmo que vai atender no outro dia, às vezes até no mesmo plantão, né, a troca de plantão. Então, na continuidade do tratamento, a gente também se perde no atendimento do que acontece hoje. A falta de conexão com o paciente, né, como troca muito a pessoa, não dá para a gente poder conectar, né, com a relação médico-paciente. A questão do preconceito, né, a Zenon colocou bem, os estigmas, os dependentes de morfina, né, é uma coisa que a gente enfrenta, os pacientes falam. E o desconhecimento da doença também, que é muito importante. O que a gente tem, então, para o lado de cá, né, das sugestões de melhora? Então, os artigos propõem que a gente crie cuidados de hospital-dia, né, ambulatório, centro de difusão, chamam de várias coisas, né? Mas a ideia, na verdade, é que você tenha um centro associado a um hospital, então não pode ser desvinculado. Por quê? Porque esse paciente agrava, e ele precisa muitas vezes de ir para um CTI. Então, se ele for uma unidade sozinha, né, solitária, isso não vai funcionar. Até na África foi tentado fazer isso, os pacientes apresentaram uma mortalidade. Então, precisa ser um serviço, um ambulatório específico de atendimento de urgência, mas que tenha vinculação com a unidade hospitalar. Qual que é a vantagem desse atendimento, então, mais especializado, né? Primeiro, um atendimento individualizado. Esses pacientes teriam um prontuário, chegariam lá, determinado, seu José, tantos anos, responde bem a tal medicação, a tal dose, ele receberia isso com uma forma muito mais rápida. A segunda forma, então a gente teria dose e medicação conhecida, teria um menor número de profissionais, mais profissionais que entenderiam da doença, que conheceriam os pacientes, gerando assim, redução de custo, redução de tempo de espera, tempo de internação, uma continuidade de cuidado, uma conexão. Os pacientes seriam conhecidos, né? Mas como tornar isso real no SUS, né? Deixa essa pergunta na mão dos gestores, né? Temos muitos gestores aqui hoje para que possam nos ajudar nesse sonho, né? De um tratamento mais especializado, mais cuidadoso, mais individualizado. Bom, mas o que a gente pode fazer com o que a gente tem de hoje? O que podemos fazer de melhor com a estrutura que a gente tem hoje? A primeira coisa é a redução do tempo entre a entrada do paciente no serviço de urgência e a primeira dose do analgésico. Isso tem que ser 1 hora, é uma urgência. Esse paciente tem que ser classificado na porta diferenciadamente.
Segunda coisa, reavaliações frequentes, 30 a 60 minutos para nova dose de medicamento, para saber se realmente funcionou. Porque o que acontece atualmente é que o paciente custa, a hora que ele entra, ele recebe às vezes uma dose insuficiente e ele não é reavaliado no tempo adequado. Então ele fica lá sentindo dor o tempo inteiro, né? E lembrar que esses pacientes com doença falciforme, muitas vezes eles chegam com dor, mas essa dor está secundária a um processo associado. Ele está com uma infecção, principalmente, né, dengue, que acabamos de contar aí, né, da gravidade da dengue. Então esse paciente precisa ser reavaliado pelo risco de complicações, né? A síndrome torácica aguda eu coloquei aqui porque provavelmente é o mais comum. Então essa é a diferença do manual, né? O tratamento com opioide constitui a base do tratamento da dor aguda. Por quê? Porque esse paciente é diferente do paciente que não sente dor, tá, gente? Então, o paciente que não tem nenhuma comorbidade, não sente dor, ele vai ao pronto-socorro, faz sentido você escalonar a dose. Então, dipirona, codeína, enfim, morfina. Mas o paciente da doença falciforme é um paciente que vive com dor, ele não quer ser internado. Ele, na maior parte das vezes, ele já tomou remédio em casa. E não foi só num dia, né? Geralmente eles estão há 2, 3 dias tomando remédio em casa. Então, chega lá, ele toma dipirona que ele já tomou em casa, né? Isso não faz sentido. Lembrar, então, sempre de olhar o que o paciente já usou de tratamento e lembrar que a morfina deve ser dada como a base do tratamento da dor aguda. Eu vou conversar nos slides mais para frente a questão da dependência, mas já adiantando aqui, os estudos de dependência nessa população são, assim, essa população é muito pequena do paciente dependente. Não justifica que o médico da urgência não dê o tratamento adequado inicial por medo de dependência, ok? A Patrícia já falou também em relação à hidratação, né? A gente vê lá no manual sempre hiperidratar, e a gente sabe que não é isso, né? O paciente precisa receber hidratação para manter a necessidade de equilíbrio de fluidos. A hiperidratação excessiva pode gerar até complicações, né? Edema agudo de pulmão e outras complicações cardiovasculares. Então, agora sim, né, para falar da dor aguda, então, da crise vasoclusiva, a fisiopatologia, a Patrícia já nos falou, né, uma fisiopatologia complexa, que não é só uma obstrução, né, é uma alteração endotelial, é um processo inflamatório, que gera isquemia, que gera inflamação, que gera mediador químico e que leva a dano tecidual. E esse dano residual pode levar à lesão do receptor de dor, causando dor intensa. Os processos para desencadear a crise vasoclusiva são vários, né? Os mais comuns, desidratação, infecção, esforço físico, estresse, mudança de temperatura e outros. Lembrar que a maioria das crises vasoclusivas são tratadas em casa nesse paciente. E que a duração geralmente não é 2 dias, 1 dia, é 4, 5 dias, muitas vezes persistindo por 10 dias. Esse paciente precisa receber muitas vezes alta usando o analgésico, tá certo? E lembrar, então, como a gente já falou, né, que afeta significativamente a qualidade de vida e a saúde mental desses pacientes. Mais uma vez, né, para ficar bem claro, que o opioide, então, é o tratamento de base, né, da dor aguda. Lembrar de sempre perguntar o que o paciente já recebeu em casa, né, para que faça uma analgesia adequada. Essa tentativa de uma dose individualizada é o que todos os trabalhos estão caminhando para, né? Lembrar de olhar terapia eficaz anterior, preferências do paciente. Eu sei que é difícil, né, na forma como a gente está, o nosso sistema de saúde está funcionando atualmente, mas perguntar isso não custa, né? Preferir dose inicial com morfina. Os estudos não falam de uma preferência em relação à dose do opioide sob demanda. O que é sob demanda? Né? O paciente pede, ou se você deixa ela já programada, então ele vai receber de 4 em 4 horas. Lembrando que isso vale muito para serviços em que você vai ter uma reavaliação mais frequente, né? Nos pacientes que no serviço que a gente não consegue fazer isso, talvez a dose intermitente programada seja interessante. Mas não há um estudo aí dizendo que há uma preferência entre um e outro. Importante lembrar que crianças e idosos muitas vezes não conseguem dizer, né, que estão sentindo dor. Precisa de alguém que vá até ao médico ou enfermeira para contar que ele está com dor, né? Então, esses pacientes têm que ser olhados diferentemente. Essa estrutura do serviço eu já falei. Existe aí um benefício já comprovado do uso do anti-inflamatório associado, né?
que melhora no controle da dor, que reduz a dose do opioide, reduz o tempo de internação, só que ele tem que ser usado por um período curto de tempo, né, 5 a 7 dias aí. Lembrando que tem aquele paciente que vai ser beneficiado e aquele paciente que não vai ser. Os pacientes que têm problemas renais, né, distúrbios gástricos e riscos de sangramento, não são os pacientes que são adequados para a gente iniciar o anti-inflamatório de cara associado. Não há diferença em nenhum estudo comparativo entre qual anti-inflamatório deve ser usado associado. Outra coisa que eu encontrei, resolvi colocar, porque eu vejo muito na prática clínica dos médicos me ligando. O corticoide não deve ser usado no tratamento da dor aguda, ok? Muitas vezes ele é usado, mas ele tem uma outra indicação. Por exemplo, tem asma, por exemplo, né? Uma outra indicação que pede o corticoide, mas não a crise vasoclusiva, ok? Porque, primeiro, que ele pode provocar o risco de efeito rebote na retirada dele, a dor intensifica. Então, prestar atenção que o corticoide não deve ser dado para indicação de tratamento de crise de dor. O opioide oral, ele é considerado, principalmente nos estudos, na transição entre a dose venosa para oral. Então, ele chega, recebe a dose adequada de morfina, né, venosa, e no descalonamento, à medida que ele vai melhorando daquela crise, pode ser tentado o uso do opioide, aí interessante, como ponto de transição para a medicação oral. Aí, eu já disse que a gente precisava discutir, mas a ideia é essa daí, né? A dependência não atinge uma parcela significativa da população com doença falciforme, não justificando, então, o não iniciar o opioide nessa avaliação inicial da dor aguda. As terapias não farmacológicas também são outros, onde nós estamos tendo mais novidades, né, em relação ao tratamento da dor aguda. A gente sabe que essas terapias não farmacológicas elas têm impacto na redução da intensidade da dor, no enfrentamento principalmente, né? Então o paciente ele fica é mais fácil entender o que está acontecendo com ele, portanto buscar às vezes o atendimento em uma fase mais precoce, melhora a qualidade de vida, reduz os opioides, reduz as internações. Quais são essas opções? Né? A terapia cognitiva comportamental, né? Que é mais esse olhar sobre o ensinamento da doença, né, o comportamento, o enfrentamento em relação à crise álgica, massagem, estimulação elétrica transcutânea, que a fisioterapia vai falar na aula deles, e essa realidade virtual, que é muito usada para criança, né? Então, tem alguns artigos que falam até para pegar acesso, eles colocam os meninos para usar aqueles óculos, né, com realidade virtual, e aí o menino nem vê que pegou acesso, né, porque está tão distraído lá na realidade virtual que ele nem sente o funcionar da veia, né? E o relaxamento autoguiado, né? São muito lindos você ler isso, né? Mas a verdade é que a gente não tem isso disponível, isso é caro, né? E não serve para todas as idades, né? Então, assim, o relaxamento autoguiado, por exemplo, para crianças é uma coisa que talvez não faça tanto sentido, a terapia cognitiva comportamental também não. Mas, enfim, precisamos lutar para que isso seja uma realidade. E eu nem falo tanto na dor aguda, mas principalmente na dor crônica. Isso faz muito sentido, tá? A analgesia da crise de dor deve ser mantida por 24 a 48 horas após a remissão completa do quadro da dor. A amenização do quadro sempre fazer descalonamento por via oral. Coloquei aqui só uma observação, né, que o opioide usado em até uma semana, ele pode ser descontinuado de forma abrupta. Não precisa fazer, na verdade, um descalonamento. Então, não fiquem com medo de dar morfina. A gente pode tirá-la rapidamente. Lembrar sempre que a gente precisa, no doença falciforme, fazer diagnósticos diferenciais, né, do fator que está desencadeando a dor, e especialmente da parte infecciosa. Os pacientes que precisam ser internados, né? Como é que a gente pode fazer melhor essa seleção? Aqueles pacientes que apresentam fatores de risco, e que são os fatores de risco? Extremos de idade, né? Criança muito pequena, pacientes mais idosos. Aqueles pacientes que têm outras comorbidades. Aqueles pacientes que têm história de não responder bem, são mal respondedores. Né? Esses pacientes precisam ter um olhar maior para a internação.
Aquela dor que não melhora após 8 horas de instalação de analgesia adequada, esse paciente precisa também ser internado. Aí eu coloquei essa frase porque eu resolvi falar também de dor crônica, sabe? Então, olha só, existe um risco teórico de desenvolver dor crônica como resultado de dor aguda recorrente, tratada de forma inadequada e ineficaz. Porque nós estamos falando, na verdade, de um contínuo desse paciente, né? Ele começa no pronto-socorro, é mal atendido, é tratamento ineficaz, e ele vira um paciente que acaba desenvolvendo a dor crônica. Né? A fisiopatologia da dor crônica é um pouco diferente, ela tem um pouco de lesão tecidual, né, por causa da... como na dor aguda, mas ela é uma dor mais neuropática, né, que atinge mais a via de transmissão, os neurotransmissores. E por isso, há uma manutenção do estímulo doloroso. Nós não temos evidência nenhuma de tratamento de dor crônica de doença falciforme. Tudo que a gente tem é baseado no paciente com fibromialgia, que parece um pouco, né, mas não é específico. Na doença falciforme, a gente pode dividir esse paciente de dor crônica em 2 grupos. Aqueles que têm dor crônica por complicações da doença, né, que tem dano em órgão-alvo, que é a necrose da cabeça de fêmur, as úlceras, o priapismo, e a maior parte dos pacientes está nesse segundo grupo aí, ó, que a gente não consegue identificar nenhum fator, exceto a doença falciforme. E provavelmente ela é secundária a uma sensibilização do sistema nervoso. Lembrar que o paciente que tem dor crônica, ele também tem dor aguda, tá, gente? Ele também tem episódios de agudização. Para o tratamento da dor crônica, as estratégias, então, como eu disse, as não farmacológicas fazem mais sentido, né? Então, aí a gente tem a yoga, acupuntura, massagens, mas todos batem no mesmo problema, né? São estratégias não fornecidas pelo SUS, de custo elevado, de baixa disponibilidade. A terapia com opioide, aí na doença crônica, a gente já pode ser mais cuidadoso, porque não faz muito sentido usar o opioide no tratamento da dor crônica, por causa das questões de dependência mesmo, né? Então, aí a gente tem que avaliar risco-benefício. O ideal é que esse paciente seja mesmo classificado como paciente refratário, aquele paciente que não resolveu com o que a gente tem de melhor disponível, né? E aí a clínica da dor vai poder nos ajudar bem na abordagem desse paciente. Geralmente esse paciente tem outras coisas que a gente precisa olhar junto, né? O impacto negativo no sono, a frequência de desempenho escolar, ansiedades, transtornos de humor, que aí fazem parte do tratamento desse paciente com dor crônica. 2 classes de medicamentos são as mais utilizadas no tratamento da dor crônica, né? O antidepressivo, aí nós temos 2 classes mais importantes, que são os inibidores da recaptação de serotonina, duloxetina e escitalopram são os que a gente tem mais estudo. Os pacientes têm maior tolerância, mas eles são menos efetivos, sozinhos. O tricíclico, que é aquele grupo que a gente tem melhor resultado, mas geralmente o paciente não tolera muito, né? Boca seca, disfunção sexual, potência postural, etc. O segundo grupo são os gabapentinoides. Então, o que a gente faz geralmente na dor crônica é associar esses 2 grupos aí da melhor forma que a gente tem e com as doses mais adequadas que a gente consegue. Coloquei isso aqui também porque é uma pergunta que eu respondo muito no telefone, que é a questão da transfusão, né? A transfusão não é recomendada para o tratamento de dor aguda ou crônica. É claro que em algum momento ela pode até acontecer, por causa de anemia sintomática, por causa do quadro clínico do paciente. Mas ela não é um tratamento de dor, né, efetivamente. O risco-benefício dela o risco é muito grande, principalmente a localização, né? Os pacientes ficam com mais dificuldade para transfundir depois. E as decisões devem ser tomadas, como tudo na doença falciforme, de forma individualizada. Coloquei aqui por último uma coisa que para nós faz muito mais sentido do que para quem está na porta de entrada do atendimento, do pronto atendimento. São as terapias modificadoras da doença, né? É aqui que a gente pode realmente atuar em relação à dor desses pacientes, né? A gente percebe claramente o benefício de reduzir a crise vasooclusiva e, portanto, a idas ao pronto atendimento. E o que a gente tem efetivamente na prática é o hidroxiureia, que, graças a Deus, agora parece que vai ser amplamente distribuído, né, para os pacientes. A gente já não vai precisar fazer colocá-los em grupos ali e provar que eles têm indicação. Isso talvez mude bastante, né, para frente da doença aqui.
A gente tem aí outras coisas sendo estudadas. A L-glutamina não está disponível no Brasil. O crizanlizumab, fizemos um estudo, mas ele parou por falta de eficácia em relação ao placebo. Osifelodor, nós vamos começar lá na Patrícia, no hospital, mas parece que tudo isso vai ser associado mesmo ao hidroxiureia. O que eu queria contar sobre hidroxiureia para quem está atendendo paciente agudo? É que algumas vezes a gente tem que tirar o hidroxiureia, sabe? O paciente chega com alguma citopenia importante, aí a gente fala para o médico assim, tira o hidroxiureia. Ele fala, você está louco? Como vou tirar o hidroxiureia? Mas é porque o hidroxiureia, a função dele não é aguda. O benefício dele é do uso crônico. Então, suspendendo naquele momento, para você ter o espaço da medula voltar a funcionar, né, faz sentido algumas vezes. Então, não se preocupem em relação ao hidroxiureia naquele atendimento agudo. O uso da hidroxiureia é um uso crônico, o benefício é crônico. Quem tem que regular isso é o hematologista, ok? A dose, a intensidade, o uso, isso é nosso. De vocês, na verdade, é muito mais o auxiliador e o diagnóstico diferencial. Tá? Conclusões finais, então. Lembrar, então, que tudo na doença falciforme está caminhando para um tratamento individualizado, para atender a necessidade de cada paciente, né? Lembrar de ouvir o paciente, as preferências dele. A importância de você reduzir o tempo de atendimento inicial do paciente. Né? Ele precisa ser atendido com uma urgência, tem que ser classificado de forma diferenciada. A necessidade de reavaliação periódica, né? O tempo de uma nova dose tem que ser aí 30, 60 minutos no máximo. E o paciente precisa ser reavaliado pelo risco de possíveis complicações. O tratamento da dor aguda, então, o opioide tem que ser, na verdade, o que a gente deve usar, né, de inicial, especialmente se o paciente tiver esse paciente que já usou outras coisas em casa. Lembrar que o anti-inflamatório pode ser associado, né, em determinado grupo de pacientes, se não tiver aqueles grupos de risco, né, doença renal, problemas gastrointestinais ou sangramento. Ele deve ser associado, sim, porque ele reduz dose de opioide, ele reduz tempo de internação, ele reduz dor. Lembrar que o tratamento da dor crônica, então, ele vai para um outro caminho, né? Ele não vai para o opioide, ele vai para o antidepressivo, para o gabapentinoide, essa terapia não farmacológica. Como vamos conseguir isso? Os gestores, por favor, né? É uma coisa que a gente precisa conversar. Então, lembrar das terapias não farmacológicas, né? A gente precisa ter essas opções. E lembrar sempre do atendimento do paciente. Isso aí talvez seja mais nosso do que do atendimento do paciente agudo lá no pronto atendimento, mas que esses pacientes têm comorbidades psicológicas, eles têm transtorno de humor, eles têm transtorno de ansiedade pela própria realidade que eles vivem. Né? Eles têm muita dor, eles têm dificuldade de atendimento, eles têm dificuldade de atenção, eles têm dificuldade de ser vistos. Né? Então, para a gente poder lembrar disso também. Obrigada. Acho que é isso.